Frederico Soeiro, meus amigos, estamos diante do projeto ESA. Você que quer passar no concurso da ESA, não deixe de estudar conosco. E hoje iremos estudar sobre a Guerra do Paraguai. Gente, a Guerra do Paraguai foi reflexo da consolidação das nações na Bacia Platina. Que países formavam a Bacia Platina? Anota aí, os países eram Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai. E ele resultou em uma enorme destruição e grande saldo de morte. Esse conflito foi o que teve a maior duração e proporção em toda a história da América do Sul. A Guerra do Paraguai foi um grande divisor de águas para todos os países envolvidos. Vamos analisar as causas da Guerra do Paraguai. Por que aconteceu a Guerra do Paraguai? Diferente do que se pensava décadas atrás, gente, as causas da Guerra do Paraguai, elas não se relacionavam especificamente ao imperialismo da Inglaterra. A Inglaterra que estava uma potência, né, conquistando tudo, sendo industrializada, ou seja, não tinha muito a ver naquele momento com o imperialismo da Inglaterra. Os estudos mais recentes, as coisas avançam, foram realizados e a partir da comprovação documental mostraram que, na verdade, esse conflito foi resultado do processo de formação e consolidação das nações da Bacia Platina. E os principais acontecimentos da guerra, podemos dizer que os primeiros atos de agressão relacionados ao início da Guerra do Paraguai, eles foram, digamos assim, o aprisionamento de uma embarcação brasileira. Isso mesmo, os brasileiros tiveram a sua embarcação que navegava pelo Rio Paraguai em direção a Cuiabá, tá? E essa embarcação ela foi aprisionada. E aí nós tivemos uma invasão do Mato Grosso, onde hoje nós temos o atual Mato Grosso do Sul, ocorrida em 26 de dezembro de 1864. Esse ataque paraguai ao Brasil foi uma represália, gente, uma represália, tá? A invasão do território uruguai conduzida pelo governo brasileiro. Isso mesmo, o governo brasileiro chegou a invadir o Uruguai em favor dos colorados. Os colorados que eram aliados dos brasileiros, tá? E contra os blancos, que eram aliados de Solano Lopes. Quem é Solano Lopes? Solano Lopes era o líder máximo naquele momento do Paraguai. E os blancos eram aliados de Solano Lopes. E os colorados, aliados dos brasileiros. Pois bem, a ocupação paraguaia do Mato Grosso foi conduzida por cerca de 7.000 a 7.500 soldados que derrotaram facilmente as tropas e as fracas forças de defesa dessa região. Haviam apenas 875 militares do Exército e 3.000 membros da Guarda Nacional. Foi muito fácil, tá? Essa derrota. Esse território, gente, ele continuou sobre a posse paraguaia, a posse dos paraguaios até meados de 1868, por volta desse período mais ou menos, principalmente devido à dificuldade de acesso ao Mato Grosso. Naquela época, o único caminho para essa província consistia nas navegações dos rios e dos rios da Bacia Platina. Em seguida, as forças de Solano Lopes elas foram encaminhadas em direção ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai. Solano, então, ele envia milhares de soldados para o Uruguai. Com qual objetivo? Claro, o objetivo de socorrer os blancos, que eram seus aliados na guerra contra o Brasil. Naquele momento, ele precisava dos blancos para apoio dessa guerra. E os colorados, para isso, ele solicitou a passagem por Corrientes para Mitre. Tá? Mitre, na época, gente, era o presidente argentino. Só que, Mitre, que era aliado dos colorados na Guerra Civil, e os colorados, que também eram aliados da Argentina, contra os uruguaios. O que o presidente fez? O presidente argentino, ele negou o direito de passagem às tropas paraguaias. Como consequência, Solano Lopes, líder máximo do Paraguai, fica irritado e declara guerra à Argentina. E a partir daí,
ele invade Corrientes. Essa declaração de guerra ocasionou o surgimento da Tríplice Aliança, que na verdade foi um bloco formado por países aliados. Que países eram esses? Brasil, Argentina, juntamente com os colorados uruguaios, para lutar contra, claro, os paraguaios. Essa aliança ela foi formalizada em 1º de maio de 1865. E a ofensiva paraguaia no Rio Grande do Sul, em Corrientes, foi um grande fracasso. Não deu certo. As tropas paraguaias conquistaram a inimizade das populações locais por causa desses saques, dessa violência, desse ataque realizado, e foram cercados pelas tropas adversárias. Repare que o Paraguai não está tendo até esse momento um grande sucesso, E nesse momento eles foram forçados a retirar-se daquele local. A partir dessas derrotas, que ocorreram na segunda metade de 1865, o Paraguai assumiu uma posição defensiva, ou seja, começou a recuar na guerra. E aí coube aos membros da Tríplice Aliança organizar agora os ataques contra as forças paraguaias. Olha as coisas ficando favoráveis à Tríplice Aliança. E aí as forças paraguaias, que estavam nesse momento posicionadas de forma defensiva na guerra, representavam um verdadeiro pesadelo logístico. Na verdade, só corrigindo, o Brasil teve dificuldade logística para se conduzir nessa guerra, uma vez que acontecia que a região onde estava acontecendo a guerra era de difícil acesso. Então, tudo que é difícil acesso é mais caro. Distante dos grandes centros dessa região, dos centros brasileiros, um confronto extremamente importante. Esse confronto foi extremamente importante para os rumos da guerra e aconteceu em junho de 1865, uma grande batalha conhecida, que foi a Batalha Naval de Riachuelo. Nessa batalha, a Marinha Brasileira alcançou uma vitória importantíssima e destruiu parte da considerável frota naval paraguaia e garantiu o controle das águas platinas, para toda a Tríplice Aliança, isolando o Paraguai e impedindo de receber provisões essenciais para a continuidade nessa guerra. Além dessa derrota em Riachuelo, as derrotas das campanhas do Rio Grande do Sul também e Corrientes mantiveram o Paraguai numa posição delicada, uma posição defensiva. Porém, apesar dessa fragilidade paraguaia, a longa duração da guerra foi algo que corroeu ainda essa guerra, prejudicando ainda mais os paraguaios. A guerra foi finalizada em 1870, E podemos avaliar, no fim dessa guerra, os seguintes fatores. O que ficou claro com o fim dessa guerra? Os desentendimentos no comando dos exércitos da Tríplice Aliança atrasaram as ações militares, isso foi um ponto. O comando das tropas era a função de Bartolomé Mitre, mas, porém, problemas de convívio com o Marquês de Tamandaré atrapalharam o gerenciamento das tropas e a tomada de decisões. O outro fator foi a geografia do território paraguaio. Ela era complicada, ela era repleta de pântanos e impediam as movimentações militares e o melhor posicionamento de uma artilharia. Uma artilharia que tinha que estar bem definida e bem fixada durante essas batalhas. Outro fator também, que fica claro após a guerra, foi o pouco conhecimento desse território, resultado de anos de isolamento do Paraguai e dificultava as ações militares, uma vez que as lideranças militares tomavam ações mais conservadoras, motivadas pelo desconhecimento do mapa do país. Isso dificultava muito. Quando você não conhece a região e não tem um mapa, isso é um problema para traçar estratégia. Também temos a questão da maior disponibilidade de tropas para o exército paraguaio e a moral mais elevada
por terem sido convencidos por Solano Lopes de que a guerra era um conflito em defesa da independência do Paraguai. Esse foi o principal argumento que Solano Lopes apresentou para o seu exército. Outros destaques podem ser feitos, né, dessa fase de, digamos assim, defensiva do Paraguai na guerra, tais como as duas batalhas, né, que aconteceu em Tuiuti, que uma aconteceu em 1866 e a outra aconteceu por volta de 1867, ambas com vitórias da Tríplice Aliança. Uma grande derrota brasileira ocorreu na Batalha de Curupaiti, onde grande quantidade de soldados brasileiros, infelizmente, eles morreram. Mas se falando de números, né, nós temos números assim astronômicos. Os números eles variam, de acordo com as pesquisas que eu fiz, entre 4.000 e 9.000 pessoas mortas. Ou seja, é muita gente que morreu por meio desse conflito. O retrato de Francisco Solano Lopes, que era, na época, considerado um ditador paraguaio de 1862 a 1870, conduziu o país à guerra. A fase final da guerra foi marcada pelo esgotamento do Paraguai, isso mesmo. O Paraguai ficou sem recursos, ficou muito complicado se manter nessa guerra. E pelas sucessivas derrotas também, com destaque para a capitulação da fortaleza, né, em 1868 e também a invasão do saque de Assunção em 1º de janeiro de 1869. Depois da conquista de Assunção, a guerra se transformou em uma grande caçada a Solano Lopes. Como eu falei desde o início, Solano Lopes, que ele era dito, né, como um ditador, que foi considerado um traidor da pátria. Mas por que ele foi considerado pelo governo? Digamos assim, porque ele conduziu mal as relações diplomáticas e conduziu mal o povo brasileiro, certo? Então, espero ter te ajudado, gente, a esclarecer um pouco sobre esse conflito da Guerra do Paraguai. Aguardo você em mais uma super aula.